Abra a palavra de Deus, Atos, capítulo 4, Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 32. Quem achou, diga amém? Diz assim, né? A palavra está ali, ó. E era o coração e a alma da multidão dos que criam, né? E era o quê? O coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma de que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhes eram o quê? Comum. Fala comigo assim, temos uma unidade em Cristo Jesus. Olhe comigo para essa mensagem, vai ser breve. Pai, em nome de Jesus, quero te louvar e te agradecer por estar aqui, na tua presença com o teu povo, e agora te pedir que o Senhor venha nos usar mais uma vez como canal totalmente desobstruído, falando aos nossos corações, o que nós precisamos, necessitamos ouvir, para que possamos dar testemunho, Senhor, das tuas maravilhas na nossa vida, como foi apresentado aqui, muitos outros também têm, em nome de Jesus. Amém? Interessante que, e era o coração e a alma dos que criam. O Senhor Jesus, lá em Atos, em Evangelho segundo São João, capítulo 17, ele faz uma oração ao Pai, que eu sempre repito aqui, ele diz assim, Pai, aperfeiçoa o quê? Na unidade. Assim como eu e tu somos uns, que eles também sejam um conosco. Então, você vê que a oração do Senhor Jesus valeu ali, valeu ou não valeu? Fala que irmão que está falando. Essa oração ainda vale hoje. O que nós vimos aqui nas células aqui, mostra essa unidade da igreja, essa alegria. Né? Quando a pastora falou, ó, todo mundo festeja com todo mundo. Tinha uns aqui, o pessoal do louvor, né? Quer dizer, não conta, porque eles estão aí ensaiando a semana toda. Aí teve outro, já, grito de guerra. Eita. Mas tá bom, mas todo mundo ajudou. Aí todo mundo batia lá, é ou não é verdade? O importante é isso. Quem tem mais, ajuda quem tem menos. É ou não é? E glória a Deus por isso. Né? Então, isso é unidade. Isso é unidade. Esse comum ali, como tudo comum, a pessoa até fala assim, o que é isso, meu Deus? Então a igreja primitiva era comunista? Não é esse comunismo aí não, gente. Ser comum é entender que o semelhante é igual a você e que na necessidade dele você está ali para suprir. Quem entendeu bem aqui? Amém? A igreja tem que ser dessa forma. Essa manhã eu até falei que eu estava na porta ali, e aí com o Carlito me fez uma lembrança, até como eu falei com os irmãos, hoje pela manhã. Que aí eu estou na porta, no mês passado, retrasado, não lembro, o Carlito me lembrou. E aí a van da igreja para e me sai ali algumas cestas básicas, entrando para a igreja. Não sei se eram 5 ou 6, sei lá quantos. Aí eu falei, que legal, quem é que doou? De onde vem essas cestas? Os irmãos de Nova Aurora que mandaram para cá, para ver se alguém está precisando. Aí um olhou para o outro ali, porque as pessoas entendem o seguinte, né? Se lá em Nova Aurora, o local, não a igreja, o local, a gente entende que é um local, né, assim, desprovido de tanta condição como tem aqui, era para aqui, está mandando cesta para lá. Concorda comigo? Mas fala com a pessoa que está... A bananinha estava comendo... Não é isso? O inverso aí. Eu falei, meu Deus, misericórdia. Não, aí falei com o pessoal, não, tudo bem, a gente louva a Deus pela prosperidade deles. Quem está entendendo aqui? Mas a gente não pode deixar isso acontecer e eu não fazer nada. Concorda comigo? Porque tem outras igrejas que estão precisando e a gente tem que estar atendendo. Glória a Deus, irmão. Então fala com a pessoa, você também pode servir ao próximo, trazendo alimento, trazendo sua cesta. Quem não pode trazer uma cesta, junta com 2, traz 1 quilo, qualquer gente já vai ajudar quem precisa. Quem está entendendo bem aqui? É isso que diz ali. Não havia necessitado. Então, a igreja, a comunhão, né, que os irmãos estavam ali, que o Senhor Jesus tanto pediu, essa unidade, ela precisa ser de coração e de alma. Não pode ser porque alguém está fazendo um apelo,
Estou sendo claro aqui? Quando a gente vem aqui, a gente não vem para fazer um apelo, a gente vem para mostrar a realidade. Mas esse apelo já tem que estar no coração daquele que tem uma só alma e um só coração. Entendeu bem, gente? Amém? Né? Essa situação já tem que estar na minha disposição. Opa, tem alguém precisando, estou aí, eu vou ajudar. Se tem alguém necessitado de alguma coisa, pode ser de um abraço, de uma palavra, de um ensino, da tua presença. Quem entendeu aqui? Dos seus talentos, dos seus recursos, não importa. Nós temos que ter o mesmo objetivo, o mesmo propósito, ou seja, edificar uns aos outros. É nisso que a igreja é diferente do mundo. Eu até falo aqui que é muito, muito claro. A gente está aí no mundo, você está chateado com algum colega do trabalho, às vezes até uma amizade, a pessoa se separa e não quer nem saber do outro. É assim ou não é? Como é que vai desenvolver longanimidade, paciência, experiência e principalmente o perdão? Vai desenvolver? Não. Porque o perdão não basta você falar, não, perdoei. Mas de coração não perdoar. Porque Jesus falou, se vocês não perdoarem de todo o coração aqueles que lhes ofendem, tampouco o Pai perdoará as nossas ofensas. Não é perdoar de boca, de todo o quê? É como se não tivesse mais acontecido aquilo. Você vê que Pedro negou Jesus quantas vezes? 3 vezes. Foi ingratidão? Foi infiel? Foi. Foi medroso? Foi. E depois Jesus chama um cara desse e fala assim, ó, você vai apacentar meu rebanho. Fala com a pessoa, o perdão não é de boca, senão não há amor verdadeiro. Quantas vezes eu e você já erramos com Deus? E quantas vezes Deus te dá a oportunidade para você te abraçar de novo, te abençoar? Já imaginou se Deus falasse assim, não, está perdoado, mas não quero saber de você? Já imaginou? Estou sendo claro aqui, gente? Então, a comunhão é muito mais, vamos colocar assim, do que a aparência, um convívio social. Né? Você chegar para uma pessoa, quando você cumprimenta, ei, tudo bem? Quando você fala tudo bem, na realidade, você não está querendo saber qual é o problema da pessoa. Você só está cumprimentando, porque é uma questão de educação. Que quando sai do coração, você fala, ei, filho, como é que você está? Está tudo bem contigo? Tem diferença ou não está, gente? Tem ou não tem? É isso, essa é a diferença, ter o mesmo objetivo, e nisso nós crescemos, nisso nós vemos o poder de Deus, nisso nós vemos a prosperidade, nós vemos cura, há cura no relacionamento, há cura na unidade, há poder na comunhão. Entendeu, gente? Há poder na unidade, quando tem o mesmo coração, o mesmo objetivo, há poder nisso. Olha o que Jesus fala, que 2 ou 3 concordarem, concordância tem que partir do coração, não pode ser só de boca. Quando 2 concordam, o Pai vai fazer, a respeito de qualquer coisa. Claro que de acordo com a vontade de Deus, Deus vai fazer. Então, há poder na comunhão. Quer ver uma coisa? Eu sempre tiro, por exemplo, algumas situações seculares para a gente entender aqui. Na Segunda Guerra Mundial, teve 2 países que foram arrasados, que eram unidos lá, a Alemanha e o Japão. O Japão, inclusive, foram detonadas lá 2 bombas atômicas. Foram arrasados e foram dominados, político, social e econômico. Quem entendeu bem aqui? O povo não tinha direito mais de nada. Gente, 40 anos depois, eles 2 se tornaram uma potência. Os Estados Unidos era o primeiro do mundo, mas o Japão era o segundo, a Alemanha o terceiro. A Alemanha hoje não é o coração financeiro da Europa. Como é que eles cresceram tanto assim? Sabe por quê? Porque não havia lá grupos de interesses. O único interesse da nação era o crescimento dela toda. Estou sendo claro aqui ou não, gente? Jesus fala assim, um reino subdividido não subsiste. Enquanto houver um puxa para cá, um puxa para lá, os grupos de interesse, isso é uma desgraça. E na igreja não pode acontecer isso. Por isso a Igreja de Cristo permanece contra qualquer sistema durante 2000 anos. E ninguém derruba, sabe por quê? Porque Jesus orou pela nossa unidade, ela está acontecendo até o dia de hoje. Então, quando nós saímos dessa unidade, nós ficamos fracos, não crescemos. Nisso o mundo tem que aprender com a gente. E pior que alguns aprendem, e fazem bem. Só que nós não podemos sermos divididos
né? Porque senão o inimigo vai derrubar qualquer um. Estou sendo claro aqui, gente? Porque, como eu sempre falo, nós somos fortes enquanto estamos o quê? Unidos, em comunhão, uns com os outros. Porque na igreja, na cela, você está com um problema, sempre vai chegar alguém, está tudo bem, meu irmão, vamos orar contigo. O que está precisando? Vamos orientar. Nós vimos aqui 2 testemunhos. O irmão veio, conheceu essa igreja. Olha só, já está numa empresa, já foi para um centro de recuperação, já está tantos dias limpo e vai continuar limpo até Jesus voltar. Por que aconteceu isso? Porque há poder na unidade. Alguém abraçou a necessidade desse irmão. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Alguém me abraçou quando eu precisei. E é por isso que eu abraço hoje quem precisa. Nós precisamos entender, eu e você somos instrumentos de Deus de unidade aqui na terra. Então, ter a mesma visão, o mesmo objetivo, o mesmo parecer, isso é importante. Olha o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Coloca aí na tela, por favor. 1 Coríntios 1, 10. Olha só, ele fala assim, rogo-vos, irmãos. Olha o que ele fala, rogo que tenhas todo o mesmo parecer, digais todos a mesma coisa. Rogo-vos, porém, irmãos, pelo nome de quem? De nosso Senhor Jesus Cristo, que digais todos uma mesma coisa, que não haja entre vós o quê? Dissensões, estejais unidos em um mesmo pensamento, em um mesmo parecer. Se eu falar uma coisa, o irmão fala outra, já não é o mesmo parecer. Se eu pensar uma coisa, o irmão pensa outra, não é o mesmo parecer. Se o nosso coração estiver num lugar e do outro irmão em outro, já não é o mesmo parecer. Estou sendo claro aqui, gente? O meu coração tem que estar onde o coração de Cristo está. Nota que ali, em Atos, a alma e o coração do povo era o quê? Alma significa toda a tua consciência, toda a tua inconsciência. Deu para entender bem? Todo o teu sentimento, tua emoção. É ou não é? Entendeu? Tudo junto ali. Então, todo mundo pensava da mesma forma. E nós precisamos entender uma coisa. Eu e você fomos escolhidos pelo Senhor para ser sal da terra e luz do mundo. Para amar uns aos outros. E quem ama está unido. Estou sendo claro aqui? E olha só que coisa maravilhosa. Nós fomos criados de maneira diferente, de família diferente, temos temperamentos diferentes, não é verdade? Alguns, né? É claro que o Evangelho ele nos aproxima em caráter, tá? Mas o temperamento não tem como. Não é isso? O temperamento é individual. Um é extrovertido, um é introvertido. Não é? Um fala mais, um fala menos. Um é bom para uma coisa, um é bom para outra. Não tem jeito. Mas o caráter, é claro que é um só. Mas olha só, com mesmo nessa, diversidade de temperamento e de educação, o poder do Espírito Santo nos une no mesmo propósito. E é nisso que nós somos mais fortes. É nisso que nós conseguimos vencer os obstáculos. Então, presta bem atenção. A solidão é algo terrível, não é verdade? Um indivíduo solitário é difícil demais. E no mundo, infelizmente, as pessoas estão sozinhas. Se cair, fica difícil de ser ajudado. Fica ou não fica? Quem está entendendo bem aqui? A Bíblia diz assim, é melhor serem 2 do que o quê? Um. Por quê? Se um cair, o outro levanta. Os 2 têm melhor paga do que um. Olha só, se estiver frio, os 2 se aquecem. Então, a unidade traz força, monumental, poderosa na terra e nos céus. Você tem um poder muito grande na tua vida quando você está em unidade. O egoísmo, ele é caracterizado pela individualidade. É ou não é verdade? É caracterizado pela pessoa querer tudo para si. Estou sendo claro aqui? E, geralmente, o egoísta ele acaba se isolando, porque ele só se aproxima quando ele tem o quê? Interesse próprio. E é por isso que não cabe o egoísmo no reino dos céus, nem na igreja do Senhor. Nós temos que combater isso na nossa vida, não na vida do próximo, na nossa vida e no nosso exemplo vai ajudar o próximo. Estou sendo claro aqui, gente? Fala comigo assim, eu preciso combater tudo aquilo que não está de acordo com a vontade de Deus na minha vida, na vida do próximo, quem cuida é Deus. Tá? Porque geralmente a pessoa quer apontar do outro.
mas esquece de si mesmo. Então, se você cuidar de você, o outro vai ter exemplo e você já vai ser abençoado e te abençoar também. E o coletivo, né? Vamos colocar assim, quando nós pertencemos a um coletivo, mas em unidade de coração, aí nisso há poder. Eu sempre dou esse exemplo, que, né, eu acho muito legal, aquelas coisas que passam da natureza na televisão, tá as manadas ali, né, de búfalo, sei lá, de zebra, e o leão. Eu creio que Pedro devia estar olhando isso. Quando ele fala, ó, né, sede sóbrio e vigilante, porque o diabo, o vosso adversário, anda ao derredor, bramando como leão, vendo a quem possa o quê? Tragar. E se você ver bem, os leões, eles não vão dentro da manada. Porque eles levam um coice ali, uma chifrada, morre. Porque eles unidos não tem como entrar. Mas o que eles fazem? Eles assustam a manada. E aí, quando a manada corre aqui, dispersa, eles vão ver quem ficou desgarrado. Quem ficou desgarrado, o que eles fazem? Fala com o irmão que está ao seu lado. Se desgarrar, o leão pega. É ou não é? O leão aqui é o diabo. Pedro fala com clareza. Você vê como a unidade tem força e protege. Protege ou não protege? A gente sabe... O que o diabo tenta fazer? Primeiro, tirar a nossa mente do lugar que a gente está, depois tira o nosso coração. E depois tira o seu corpo físico, aí já era. Então, seja qual for o problema que a gente enfrenta na igreja, no mundo enfrenta sozinho. E é bem pior. Quem entendeu essa mensagem aqui em nome de Jesus? Amém? Deus quer abençoar você, prosperar, para você dar testemunho, guardar você até o dia dele te buscar para o céu. Porque a gente aqui ora um pelo outro, ajuda um ao outro, socorre um ao outro, abençoa um ao outro, aqui sempre assim, um ao outro. Nunca é sozinho. Então, não perca a unidade da tua igreja. Coloque sempre o teu coração e sua mente aqui, e Deus vai te prosperar em tudo que você precisa, em nome de Jesus. Além de te guardar de toda a artimanha do diabo. Amém? Quem entendeu essa mensagem? Então, olha só. Até lá fora, Jesus fala assim, que os filhos das trevas são mais prudentes do que quem? Que os filhos da luz. Em poucos anos, 2 nações que foram arrasadas se tornaram grande potência. Por quê? Não tinham conflito de interesse. Se o Brasil soubesse a força que tem, é ou não é verdade? Se unia diante de um só objetivo para crescer. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? Mas não pense que você está certo e o outro está errado, não. Está errado quando se briga. Só brigar já está errado. Seja qual lado está. Estou sendo claro aqui, gente? Amém? E na igreja, um só coração, uma só alma, um só parecer, um só conceito. E aí o Senhor vai abençoar você em nome de Jesus. Glória a Deus. Coloca a mão no teu coração e fala assim, Senhor Jesus, me ajuda a manter o meu coração na tua casa, na tua igreja, porque a igreja é forte, a igreja é poderosa, e eu sou forte e poderoso enquanto estiver em unidade com a minha igreja. Amém? Você pode aplaudir o Senhor Jesus Cristo, né? Deus abençoe, em nome de Jesus, e eu sei que Deus vai abençoar você de maneira poderosa, em nome de Jesus. Pastor, eu estou com alguma dificuldade, estou meio aborrecido, meio chateado. Vamos tirar essa chateação do coração. Porque é um terreno fértil para o diabo trabalhar. E aí, quando desgarrar, ele... E depois que ele garra no gogó, é difícil. Quem entendeu bem aqui? É ou não é verdade? Você vê que é difícil. Às vezes fica até com pena do bichinho, mas agarrou no gogó, já era. Então, não saia da presença do Senhor. Glória a Deus, vamos ficar de pé em nome de Jesus. E nós vamos orar agora no sentido, né, de que Deus vai proteger você e tua família na unidade. Porque há poder no nome de Jesus, que esse nome tem cura. Porque a igreja não está em cima de nada, não. Já está em cima de alguém. Em cima de quem? Jesus. Ele é que nos dá a base, ele é que nos abençoa, é que nos protege, é que nos dá graça. Amém? Então é Ele
É Ele. Sem a igreja eu não sou nada. Tem um monte de infeliz aí, infelizmente endemoniado, doutrina de demônio, ensino de homem. Ah, a igreja sou eu. Aonde está escrito isso? Igreja significa congregação. É claro, a igreja não é essa parede. Aqui nós nos reunimos, santificamos esse lugar para a igreja se reunir. Mas a gente pode botar uma tenda ali fora, a igreja vai ser ali. Agora, nunca sou eu sozinho. Deu para entender bem? Fala comigo e com o teu irmão assim, fala um pouco, abraça ele e fala assim, ó, nós somos a igreja quando estamos unidos. Amém? Quando estamos o quê? Unidos. Aí o Senhor Jesus está ali. Ele nunca fala, ele fala assim, quando 2 ou 3. Ele não, quando um sozinho ligar, vai ligar com quem, gente? É ou não é verdade? Como é que liga sozinho? Dá para ligar sozinho? Não dá. 2 ou 3, aí o Senhor Jesus. Então, a igreja está fundamentada em cima de Jesus. Tá? E é o Senhor Jesus que é a nossa base, não é ninguém. Quem é? Jesus. Ele jamais é derrotado. Ele é vitorioso, Ele é poderoso. Ele fala assim, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ao nome de Jesus se dobra todo o joelho. E a igreja representa Ele aqui, você também, em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração por você agora.